Na madrugada de 25 de janeiro de 2010, um Boeing 737 da Ethiopian Airlines decola de Beirute e desaparece no mar poucos minutos depois. O que aconteceu nos últimos instantes do voo? Como um erro fatal custou 90 vidas? A verdade por trás dessa tragédia chocou especialistas e vai chocar você também. Deixe seu like e comente o que acha que aconteceu antes de descobrirmos cada detalhe dessa história aterrorizante. Agora, aperte os cintos e embarque com a gente. Na madrugada de 25 de janeiro de 2010, o Boeing 737-800 da Ethiopian Airlines, voo 409, estava pronto para partir do aeroporto internacional Rafik Hariri, em Beirute, com destino a Addis Abeba, na Etiópia. A bordo, 90 pessoas entre passageiros e tripulantes se preparavam para a viagem. O tempo era instável, com chuvas intensas e fortes rajadas de vento que tornavam a decolagem ainda mais desafiadora. No cockpit, a tripulação fazia os últimos ajustes nos controles, verificando os instrumentos sob a pressão das condições adversas. No salão de embarque, familiares e amigos se despediam de seus entes queridos, sem imaginar que aquele voo jamais chegaria ao seu destino. A aeronave avançou pela pista molhada, e ao receber a autorização da torre, iniciou sua aceleração para a decolagem. O ronco dos motores se intensificou à medida que o Boeing 737 ganhava velocidade, levantando névoa da pista encharcada. Em poucos segundos, o avião cortou o ar e começou sua ascensão, desaparecendo na escuridão da tempestade. A bordo, o clima era tenso. Passageiros seguravam firmemente os apoios de braço, enquanto a turbulência sacudia a fuselagem. A aeronave subia rapidamente, mas o vento forte e as nuvens carregadas dificultavam a estabilização do voo. A tripulação mantinha contato com a torre de controle de Beirute, que monitorava atentamente o percurso inicial. No entanto, algo parecia estranho. A aeronave não seguia a trajetória prevista e inclinava-se perigosamente para a esquerda. Os controladores tentaram alertar os pilotos, mas a comunicação estava comprometida. Dentro da cabine de comando, a situação se tornava cada vez mais crítica. O avião, em atitude irregular, apresentava dificuldades para manter o curso correto. O comandante e o copiloto tentavam recuperar o controle, mas a escuridão da noite e as nuvens densas limitavam sua visão externa. Cada segundo era crucial, e qualquer erro poderia ser fatal. Então, em um instante aterrorizante, o voo 409 desapareceu do radar. O silêncio tomou conta da sala de controle, enquanto operadores tentavam freneticamente restabelecer o contato. A última posição registrada indicava que o avião caía em direção ao mar Mediterrâneo. Naquela madrugada chuvosa, 90 vidas estavam prestes a se perder para sempre. O Boeing 737-800, operado pela Ethiopian Airlines, era uma das aeronaves mais confiáveis da frota da companhia. Com pouco mais de 7 anos de serviço, a aeronave havia passado por todas as manutenções regulares e estava em condições operacionais adequadas. O modelo 737-800 era amplamente utilizado por companhias aéreas em todo o mundo devido à sua eficiência e segurança. Seu histórico apresentava poucos incidentes graves, tornando uma escolha confiável para voos internacionais, como a rota entre Beirute e Addis Abeba. A bordo, a tripulação era experiente, liderada pelo comandante Abtamu Benti, um piloto com milhares de horas de voo e anos de experiência na Ethiopian Airlines. Ele já havia enfrentado diversas condições climáticas adversas ao longo de sua carreira, mas naquela noite em Beirute, enfrentava um dos desafios mais complicados de sua vida. Ao seu lado estava o copiloto Jonas Mekuria, um profissional treinado e habilidoso, mas com menos tempo de experiência do que seu comandante. A comunicação entre ambos seria crucial para enfrentar a tempestade daquela noite. A Ethiopian Airlines, fundada em 1945, era uma das companhias aéreas mais respeitadas da África. Com uma reputação de segurança e inovação, a empresa havia conquistado prêmios por seu serviço e crescimento sustentável. Seus pilotos passavam por rigorosos treinamentos, e sua frota era constantemente renovada. Apesar de sua excelente reputação, a companhia não estava imune a tragédias. Acidentes anteriores já haviam levantado questões sobre os desafios enfrentados pelos pilotos, especialmente em condições meteorológicas adversas. Naquela noite, os protocolos de segurança estavam em vigor. A equipe de cabine seguiu os procedimentos padrão antes da decolagem, garantindo que todos os passageiros estivessem com cintos afivelados e bagagens devidamente acomodadas. O briefing de segurança foi realizado normalmente, mas poucos poderiam imaginar que em questão de minutos, todas essas precauções seriam postas à prova.
A confiança na aeronave e na tripulação era alta, mas a força da natureza combinada com fatores humanos, logo transformaria aquele voo em um pesadelo. Enquanto o avião cruzava os céus turbulentos sobre o Líbano, a habilidade do comandante e do copiloto seria determinante para o destino da aeronave. A experiência acumulada ao longo dos anos de serviço estava prestes a ser testada ao limite. Cada decisão, cada comando, cada tentativa de corrigir o curso da aeronave poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Na cabine de comando a tensão aumentava a cada segundo, enquanto o Boeing 737-800 enfrentava uma batalha contra o tempo e a tempestade. A noite sobre Beirute estava longe de ser ideal para um voo seguro. As condições meteorológicas eram desafiadoras, com uma tempestade se formando rapidamente sobre o Mediterrâneo. Os ventos uivavam com força e a chuva intensa castigava a pista do Aeroporto Internacional Rafik Hariri. Para os pilotos do voo 409, a decolagem não seria uma tarefa simples. Cada decisão tomada naqueles minutos iniciais poderia ser crucial para a segurança da aeronave e das 90 pessoas a bordo. Assim que o Boeing 737-800 iniciou a corrida para a decolagem, a força do vento lateral começou a influenciar sua trajetória. O comandante Abtamu Benti e o copiloto Jonas Mekuria estavam atentos aos instrumentos, corrigindo constantemente a direção da aeronave para mantê-la alinhada com a pista. As luzes da cidade, visíveis por instantes, eram logo ocultadas pelas cortinas de chuva intensa. A visibilidade era mínima, e confiar nos instrumentos se tornava essencial para a ascensão segura da aeronave. Nos primeiros segundos após deixar o solo, o voo 409 enfrentou uma turbulência severa. O avião balançava de forma inquietante enquanto atravessava camadas densas de nuvens carregadas. Relâmpagos iluminavam o céu ao redor, e cada rajada de vento exigia rápidas correções dos pilotos. A sensação para os passageiros era desconfortável, com oscilações bruscas que geravam apreensão. As luzes de segurança permaneceram acesas, e os avisos para manter os cintos afivelados eram reforçados pela tripulação de cabine. A tempestade não apenas reduzia a visibilidade, mas também comprometia a comunicação com o controle de tráfego aéreo. Interferências nas transmissões de rádio dificultavam o contato claro com a torre, tornando ainda mais desafiador o monitoramento preciso da trajetória da aeronave. O comandante tentou estabilizar o Boeing 737-800 enquanto subia, mas os ventos cruzados e a chuva implacável aumentavam o risco de desorientação espacial, a perda da percepção correta de altitude e inclinação da aeronave. À medida que o voo 409 subia para sua altitude de cruzeiro, os desafios se intensificavam. A navegação dependia totalmente dos instrumentos, e qualquer erro na interpretação poderia ser fatal. Em meio ao caos da tempestade, os pilotos enfrentavam um dilema crítico: confiar plenamente nos sistemas da aeronave ou tentar recuperar a visibilidade manualmente. No entanto, a natureza traiçoeira da tempestade os colocava diante de um perigo invisível, e as consequências dessas decisões logo seriam sentidas de maneira devastadora. No radar do controle de tráfego aéreo, o voo 409 ainda era um ponto em movimento na escuridão sobre o mar Mediterrâneo. A decolagem turbulenta havia sido registrada, e os controladores acompanhavam sua trajetória. A torre de Beirute manteve contato com a tripulação nos primeiros momentos do voo, confirmando os parâmetros de subida e rota planejada. Apesar da tempestade, o avião seguia seu curso, subindo rapidamente. Mas de repente, algo saiu do controle e a comunicação começou a falhar. Os últimos contatos entre a torre e os pilotos foram tensos. A Ethiopian Airlines mantinha um protocolo rigoroso para comunicações em situações adversas, e os pilotos eram treinados para reportar qualquer irregularidade. Mas o que se ouviu nos momentos finais não foi um pedido de socorro direto. Os registros indicam respostas curtas e hesitantes da tripulação, como se estivessem tentando lidar com uma situação inesperada e ao mesmo tempo manter o controle. O radar de Beirute indicava que o voo 409 subia com uma trajetória irregular. Em um momento, a aeronave parecia estabilizada. No seguinte, variações bruscas de altitude e velocidade começaram a ser detectadas. Os controladores tentaram contato, solicitando uma verificação do curso. Mas em poucos segundos, o avião fez uma curva repentina e mergulhou em um ângulo alarmante. O último sinal de transponder foi recebido às 2h37 da manhã e depois disso, silêncio absoluto. O sumiço repentino do voo 409 alarmou os controladores. Procedimentos de emergência foram ativados, e tentativas frenéticas de restabelecer contato foram feitas. Mas a tela do radar já mostrava o que parecia inevitável: a aeronave não estava mais no ar.
Informações preliminares indicavam que o avião havia caído no mar, a cerca de 5 quilômetros da costa libanesa. O impacto teria sido violento, tornando a possibilidade de sobreviventes mínima. Na sede da Ethiopian Airlines e nos escritórios da aviação civil libanesa, começou uma corrida contra o tempo. Em Beirute, equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas as condições climáticas seguiam desafiadoras. Helicópteros e embarcações foram deslocados para a área provável do impacto. Enquanto isso, as gravações dos últimos momentos do voo seriam analisadas para tentar entender o que havia acontecido e se algo poderia ter sido feito para evitar o desastre. O impacto do voo 409 nas águas do mar Mediterrâneo marcou o início de uma corrida contra o tempo. Em questão de minutos, as autoridades libanesas iniciaram um protocolo de emergência. A guarda costeira foi acionada e equipes de resgate começaram a se organizar. Helicópteros militares decolaram de Beirute, sobrevoando a região na esperança de localizar destroços ou sinais de sobreviventes. As condições climáticas ainda eram hostis, com chuva e vento dificultando a visibilidade. A cada minuto que passava, a esperança de encontrar vida diminuía. Enquanto isso, a Ethiopian Airlines recebia as primeiras notificações do desaparecimento. No centro de operações da companhia em Addis Abeba, a notícia causou choque e consternação. O voo 409 era um trajeto de rotina, operado por uma das aeronaves mais modernas da frota. Equipes internas foram mobilizadas para auxiliar nas buscas, enquanto a direção da companhia entrava em contato com as autoridades libanesas para coordenar esforços. A tragédia começava a tomar forma. No amanhecer seguinte, os primeiros destroços começaram a surgir. Pequenos fragmentos flutuavam na superfície do mar, enquanto equipes de resgate circulavam a área com barcos e aeronaves. A esperança de encontrar sobreviventes praticamente se extinguiu quando os mergulhadores começaram a recuperar os primeiros corpos. Para as famílias das vítimas, que ainda aguardavam notícias nos aeroportos de Beirute e Addis Abeba, a confirmação da queda do avião foi devastadora. A mídia internacional rapidamente cobriu o desastre. Jornalistas libaneses e etíopes acompanhavam cada passo da operação de resgate. Imagens dos destroços no mar, das equipes de busca exaustas e das famílias desesperadas foram transmitidas para o mundo inteiro. Teorias sobre o que poderia ter acontecido começaram a surgir, desde falha mecânica até erro humano ou interferência externa. Mas sem as caixas pretas, todas as explicações eram apenas suposições. As buscas continuaram intensamente nos dias seguintes. Navios e helicópteros de outros países foram enviados para ajudar nas operações. O objetivo agora era recuperar os gravadores de voo, essenciais para entender o que realmente aconteceu. A tragédia do voo 409 já havia se consolidado como um dos piores desastres aéreos da Ethiopian Airlines, e o mundo aguardava ansiosamente por respostas. Os primeiros destroços do voo 409 começaram a surgir nas águas do mar Mediterrâneo pouco após o amanhecer. Fragmentos da fuselagem flutuavam na superfície, enquanto equipes de resgate vasculhavam a área em busca de sobreviventes. No entanto, à medida que o tempo passava, a realidade da tragédia se tornava inegável. Mergulhadores especializados foram enviados para procurar partes maiores da aeronave submersas, enfrentando fortes correntes e visibilidade reduzida. O desafio era imenso, mas a necessidade de respostas impulsionava os esforços. Com o auxílio de equipamentos avançados, como sonares e robôs subaquáticos, as buscas se aprofundaram. A cerca de 1.300 metros da costa, os primeiros sinais significativos do avião foram detectados no fundo do mar. As condições adversas da região dificultavam a recuperação dos destroços, exigindo operações meticulosas. Cada peça encontrada era cuidadosamente analisada, pois poderia conter pistas sobre as causas do acidente. Paralelamente, o resgate dos corpos das vítimas se tornou uma prioridade, trazendo alívio e dor para as famílias que aguardavam notícias. A operação exigiu cooperação internacional. Especialistas em resgates subaquáticos da França e dos Estados Unidos foram chamados para auxiliar os libaneses e etíopes na missão. O peso emocional também era evidente. Cada corpo recuperado representava uma história interrompida, um futuro desfeito. A identificação das vítimas começou imediatamente, com peritos forenses utilizando exames de DNA e registros odontológicos para confirmar as identidades. O sofrimento dos familiares era palpável a cada nova confirmação. Os destroços principais da aeronave, incluindo partes das asas, do trem de pouso e seções da fuselagem, foram finalmente localizados em uma profundidade considerável. Os trabalhos de recuperação foram lentos e exaustivos,
exigindo tecnologia especializada para içar as peças sem causar danos adicionais. Entre os itens resgatados estavam pertences pessoais das vítimas, um lembrete doloroso da tragédia. Alguns desses objetos foram entregues às famílias, proporcionando um pequeno consolo em meio ao luto. À medida que as buscas prosseguiam, o foco se voltou para a recuperação das caixas pretas do avião. Esses dispositivos continham os últimos momentos do voo e eram fundamentais para a investigação. Encontrá-los, no entanto, não seria uma tarefa fácil. A profundidade e as condições do mar representavam obstáculos consideráveis. Enquanto isso, a imprensa e o público aguardavam ansiosamente por qualquer novidade, tentando entender como um voo de rotina pôde terminar de forma tão catastrófica. Após dias de buscas intensas no fundo do mar, os investigadores finalmente localizaram as caixas pretas do voo 409. Submersas em grande profundidade, as duas unidades, o gravador de dados de voo, FDR, e o gravador de voz da cabine, CVR, foram recuperadas e enviadas para análise especializada. O mundo aguardava ansiosamente por respostas, e os especialistas sabiam que cada segundo das gravações poderia conter pistas essenciais para entender o que aconteceu nos momentos finais da aeronave. A análise do CVR revelou os últimos diálogos entre o comandante e o copiloto. As gravações indicavam uma tensão crescente conforme o avião enfrentava condições meteorológicas adversas logo após a decolagem. O tom de voz dos pilotos transmitia uma sensação de urgência, enquanto tentavam estabilizar a aeronave em meio a rajadas de vento e chuva intensa. Além disso, os dados apontavam que manobras abruptas foram realizadas, sugerindo uma possível perda de controle da aeronave. O FDR, que registra informações como velocidade, altitude e comandos aplicados pelos pilotos, revelou que a aeronave subiu de forma instável, com oscilações irregulares. Os investigadores perceberam que houve uma inclinação acentuada para a direita, seguida de uma tentativa desesperada de correção. A combinação de baixa visibilidade, fortes ventos e decisões rápidas no cockpit criaram um cenário perigoso. Os dados também indicavam que o avião perdeu sustentação em poucos segundos, mergulhando rapidamente em direção ao mar. As investigações mostraram que, em meio ao caos, um erro humano pode ter sido um fator crucial. O relatório indicava que o piloto pode ter ficado desorientado espacialmente, uma condição comum quando se voa sem referências visuais claras. Isso teria levado a comandos incorretos, agravando a situação. O conceito de desorientação espacial já esteve presente em outros acidentes fatais, e os especialistas começaram a analisar se o treinamento dos pilotos poderia ter minimizado o impacto desse fenômeno. Com as evidências coletadas, os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça do que realmente aconteceu com o voo 409. A Ethiopian Airlines, as autoridades libanesas e especialistas internacionais avaliaram os achados para entender quais falhas contribuíram para a tragédia. O que parecia ser apenas um acidente causado por mau tempo agora revelava camadas mais profundas de fatores humanos e operacionais. O mundo da aviação esperava que essas descobertas levassem a melhorias nos treinamentos e protocolos, evitando que um desastre semelhante ocorresse no futuro. A análise detalhada do acidente do voo 409 da Ethiopian Airlines levou os investigadores a uma pergunta crucial: o que realmente causou a tragédia? Teria sido uma falha técnica inesperada no Boeing 737-800, ou um erro humano em meio ao mau tempo? A resposta não era simples. Cada elemento do voo foi minuciosamente analisado, desde a performance da aeronave até as decisões tomadas pela tripulação nos instantes finais antes do impacto. Os registros da caixa preta mostraram que o avião não apresentou nenhuma falha mecânica grave antes da queda. Motores, controles de voo e sistemas principais estavam operando dentro dos parâmetros esperados. No entanto, os dados também revelaram que a tripulação tomou decisões questionáveis durante a decolagem. O comandante aplicou manobras bruscas para corrigir a trajetória da aeronave, o que pode ter levado a um fenômeno conhecido como desorientação espacial, uma condição em que o piloto perde a noção da posição real do avião em relação ao solo. O fator humano se tornou o principal foco das investigações. Especialistas indicaram que a Ethiopian Airlines tinha um bom histórico de treinamentos, mas que a experiência do piloto no voo 409 era um ponto de atenção. Ele possuía horas consideráveis de voo, mas sua experiência específica em operações noturnas sob más condições meteorológicas não era extensa. A falta de referências visuais e o mau tempo podem ter contribuído para reações instintivas inadequadas ao tentar estabilizar a aeronave. A desorientação espacial já havia sido apontada como fator-chave em outros acidentes da aviação mundial.
Pilotos que voam sem referências visuais claras podem acabar confiando mais em seus instintos do que nos instrumentos da cabine, levando a comandos equivocados. No caso do voo 409, os dados indicavam que a aeronave entrou em uma inclinação excessiva para a direita, e a tentativa de correção foi feita de maneira abrupta, resultando em uma perda de sustentação fatal. No relatório final, as autoridades concluíram que o acidente foi resultado de erro humano agravado por condições meteorológicas adversas. Embora não houvesse falha técnica relevante, a investigação destacou a necessidade de um treinamento mais rigoroso para pilotos em cenários de desorientação espacial. As recomendações finais reforçaram a importância do uso correto dos instrumentos de voo e da simulação de situações extremas para evitar que tragédias semelhantes acontecessem no futuro. O desastre do voo 409 da Ethiopian Airlines não foi apenas uma tragédia isolada, mas um alerta para o setor da aviação. O impacto imediato recaiu sobre a companhia aérea, que viu sua reputação abalada, apesar de seu histórico de segurança. Passageiros e especialistas passaram a questionar os protocolos de treinamento dos pilotos, especialmente em voos noturnos sob condições adversas. No Líbano, onde ocorreu a queda, a atenção voltou-se para a infraestrutura aeroportuária e a preparação das equipes de controle de tráfego aéreo para emergências meteorológicas severas. Como resposta, a Ethiopian Airlines reforçou seus programas de treinamento, dando ênfase especial a cenários de desorientação espacial. Além disso, revisou procedimentos operacionais para garantir que pilotos em condições semelhantes tivessem maior suporte durante decolagens críticas. Essas medidas ajudaram a restaurar a confiança dos passageiros e fortaleceram a segurança da empresa, que manteve sua posição como uma das principais companhias aéreas africanas. No Líbano, as autoridades da aviação civil implementaram melhorias nos protocolos de monitoramento meteorológico e comunicação com aeronaves em situações extremas. O Aeroporto Internacional de Beirute passou a adotar diretrizes mais rígidas para operações sob mau tempo, exigindo que controladores de voo fornecessem informações mais detalhadas sobre as condições climáticas para as tripulações antes da decolagem. O acidente também gerou um debate mais amplo sobre a necessidade de reforçar o treinamento de pilotos em todo o mundo. Muitas companhias aéreas passaram a investir em simuladores que recriavam situações de desorientação espacial, permitindo que pilotos treinassem para responder corretamente em cenários de visibilidade zero e turbulência intensa. Além disso, a investigação do voo 409 reforçou a importância do uso rigoroso dos instrumentos de voo, desencorajando decisões baseadas apenas na percepção visual do piloto. A tragédia serviu como uma lição crucial para a indústria da aviação, mostrando que mesmo pequenas falhas humanas podem ter consequências catastróficas. As mudanças implementadas após o acidente ajudaram a prevenir novas ocorrências semelhantes, garantindo que as lições aprendidas a partir do voo 409 fossem incorporadas para tornar o transporte aéreo ainda mais seguro para milhões de passageiros ao redor do mundo. A tragédia do voo 409 da Ethiopian Airlines deixou marcas profundas nas famílias das vítimas e no setor da aviação. Nos dias que se seguiram ao desastre, parentes dos passageiros e tripulantes se reuniram no Líbano e na Etiópia em busca de respostas e para prestar homenagens. Memoriais foram erguidos em Beirute e Addis Abeba, simbolizando a dor da perda e a necessidade de manter viva a memória daqueles que partiram. Cerimônias anuais passaram a ser realizadas, reforçando a lembrança das 90 vidas perdidas. Para os familiares, o impacto do acidente foi devastador. Muitos passaram a atuar ativamente em grupos de apoio a vítimas de tragédias aéreas, compartilhando suas histórias e lutando por melhorias na segurança da aviação. O sofrimento foi transformado em uma busca por mudanças, pressionando autoridades e companhias aéreas a reforçarem medidas preventivas para evitar que desastres semelhantes voltem a ocorrer. A Ethiopian Airlines também prestou homenagens aos seus tripulantes, reconhecendo sua dedicação e serviço. A empresa incorporou lições do acidente em seus treinamentos e revisões operacionais, garantindo que o legado das vítimas fosse, de alguma forma, um catalisador para avanços na aviação. O voo 409 se tornou um caso de estudo nas academias de aviação, servindo como exemplo dos desafios que pilotos podem enfrentar em condições meteorológicas extremas. Ao longo dos anos, o desastre do voo 409 seguiu sendo lembrado por especialistas e entusiastas da aviação como um evento marcante. Livros, reportagens e documentários analisaram cada detalhe do acidente, explorando suas causas e as consequências para a segurança aérea. O episódio permanece como um lembrete da complexidade da aviação e da importância da constante evolução tecnológica e operacional para evitar novas tragédias. Mesmo com o passar do tempo, as lembranças das vítimas do voo 409 não se apagaram.
Seus nomes continuam sendo homenageados por aqueles que os amavam, e sua história permanece viva na memória da aviação mundial. O impacto do acidente vai além da dor. Ele impulsionou mudanças e reforçou o compromisso da indústria aérea com a segurança. Embora nada possa trazer de volta aqueles que se foram, sua memória segue como um alerta e um tributo à busca incessante por voos cada vez mais seguros. Se essa história te impactou, imagina quantas outras ainda temos para contar. Não esqueça de deixar seu like e comentar o que mais te surpreendeu nesse caso. E se quer continuar explorando os mistérios da aviação, temos muitos outros vídeos esperando por você. Até o próximo voo!